outra segunda-feira a gente já espera a Paula Pires. Tudo bem? Como vai? Bem, você? Graças a Deus. Semana vai ser boa pra todos? Essa semana é super importante falar realmente sobre a semana para todos os signos. Por quê? Tá boa ou tá ruim? Porque o Mercúrio entrou no movimento retrógrado, tá? E esse movimento retrógrado começou ontem, domingo, e vai até o dia 17 de março. Então a gente tem aí um tempo de Mercúrio retrógrado, acabou de entrar, mas quando o Mercúrio entra nesse movimento é assim, tenso para todos no aspecto de comunicação. Então não é bom para assinar contratos. Não é bom para assinar contrato? Não é bom para negociações, porque um entende uma coisa diferente do outro. Você fala uma coisa, vão levar aquela informação já de uma outra forma, deturpada. Então assim, até dia 17 tem que tomar todo cuidado. Mas e se a gente for assim, ultra polido, falar as coisas de uma forma bem exatamente, clara, isso é econômico. Em vez de falar 10 palavras, você economiza, reduz para 2. Duas que eu escolha bem para não ter uma má interpretação. Exatamente. De 10 palavras passa para 2 palavras. E outra coisa, existe uma tendência, quando o Mercúrio está retrógrado também, assim, a problemas de comunicação mesmo assim, na TV, telefonia celular, cair a ligação, perder o sinal. Então um negócio que já estava ruim pode ficar pior. Sim, e para quem tem Mercúrio retrógrado, que aí você fazendo mapa, a gente sabe que quem tem, aí fica pior ainda, porque a pessoa já tem o Mercúrio retrógrado. Pois está uma semana que ele tá aí entrou no movimento retrógrado, tem ressonância. Porque e as crianças que nascerem a partir de hoje vão nascer com o Mercúrio retrógrado até o dia 17. Até 17 de março. Todas as crianças que estiverem nascendo estão nascendo com o Mercúrio retrógrado. Se der para segurar, né, já segura um pouquinho. Aliás, é muito legal fazer isso, o cálculo de quando você tem, porque normalmente hoje em dia a maior parte das pessoas fazem cesárea. E dá para você dar uma calculada ali entre um dia que não está retrógrado ou está. E também do signo ascendente, porque às vezes um signo ascendente combina mais com aquele signo que vai nascer. Isso é muito interessante de fazer. Mas quem vai ter parto normal, aí não tem jeito não. Aí não tem jeito. Aí depois faz aí a Deus que escolhe, Deus e a criança que escolhe. Deus e a criança. Outra coisa importante da semana, tirando o Mercúrio retrógrado, tem um outro fator que é importante ser dito. Vênus está num aspecto com Netuno que traz um pouco de manha demais, de cobrança demais, de uma certa tendência à desilusão ou decepção. Então a semana vai ser chata, no amor. Tudo, essa é uma semana um pouco delicada, só que tem alguns signos que estão bem, mas a maior parte tem que ficar atento. Até para não ser cri-cri, então, no amor. Alguns signos estão bem, mas a maioria está um pouco tensa. Olha, é uma semana um pouco tensa, sim. Tem o melhor dia para namorar, que a gente acabou falando na outra semana, mas eu passei na fanpage. Gente, não se apavore, porque a gente aqui ao vivo e às vezes está falando aí, tem a parte dos estudos que a gente está fazendo depois e às vezes acaba. Mas aí eu sempre posto na fanpage. Inclusive, o povo estava desesperado por conta da sinastria que a gente acabou começando em dezembro e terminamos em fevereiro. Então foram 3 meses. Porque pegou carnaval, pegou ano novo. Então assim, a gente não conseguiu fazer uma sequência e muitas pessoas ficaram reclamando. E aí, cadê o meu? Não consegui assistir. Você devia ter assistido. Aí o que eu fiz? Eu juntei tudo, pedi para as pessoas que captam para mim, que eu posto também, e eles fizeram um vídeo inteiro, na então fanpage de todos da sinastria. Então quem perdeu a sinastria é só ir lá na fanpage. Viu que mamata para você? Tá tudo bonitinho lá para ninguém chorar, porque todo mundo ficou bem assim, ai, mas eu perdi justo o meu, eu não assisti, então, que dia foi? Pra você não perder, assiste todo dia, entendeu? Tem que assistir, eu sempre falo. Aliás, as pessoas vêm me perguntar às vezes no dia, né? Ou na maquiagem, as pessoas que eu conheço. E aí, como vai ser o signo? Eu falo, gente, aguarda, vocês têm que dar o dinheiro. Tem que assistir. Eu não vou falar antes. Nem eu sei o que vai acontecer. Você também não pode saber, vamos saber tudo junto na hora. Tem que ver na hora. Começando por ele, né? Sempre Áries. Bom, Áries está numa tendência à impaciência enorme com o uso da comunicação, querendo tudo para ontem. Então, ele é um dos que está afetado pelo Mercúrio retrógrado, porque é um signo que tem uma tendência à impulsividade, né, a querer as coisas para ontem, e isso está bem ativado, não só por conta do Mercúrio retrógrado, mas por conta de outras características também que estão rolando no céu agora no momento. Então, Áries está afetadíssimo. Ele precisa respirar, contar várias vezes antes de falar uma coisa. Talvez ele tenha vontade de falar antes de pensar e de pesar com calma. Então, assim, o que se pede para Áries, tá? Para previsão ter utilidade para ele é
pegar leve, segurar a onda. Repensa antes de falar. Pensa, repensa, vê muito bem como é que você vai se comunicar essa semana, porque ele pensa rápido, quer as coisas rápido. Essa semana isso está intensificado, então pode ir aí. Vamos lá. Mas aí, peraí, se seu chefe te chama para uma reunião, você fala que essa semana você não pode? Você pode ir, mas aí você economiza com as palavras. Vê bem, assim, tipo, se for alguma coisa importante a ser dita, espera o Mercúrio sair do movimento retrógrado. Não é uma época boa para decidir nada, principalmente se contar com a comunicação positiva dos outros. Porque às vezes as pessoas não vão, elas tendem a não se entender tão bem na época que o Mercúrio está retrógrado. Você fala uma coisa, as pessoas entendem outra. Então isso é perigoso quando você tem que decidir alguma coisa que depende do outro. Então é melhor conversar por e-mail, que a pessoa lê, relê, tenta assimilar. Mas mesmo e-mail escrever muito bem. Ah, sim, ficar rever, né? Ainda mais e-mail, teclado, a gente escreve, fica faltando uma coisa. Não a tendência é escrever e-mail errado também até dia 17. Mensagem de texto, então aqueles tecladinhos de celular que quando você vê vai uma outra coisa completamente diferente. É que você está programado para correção automática que põe uma palavra que não tem nada a ver com o significado. Exatamente, até dia 17 a chance de vir uma nada a ver ou de você escrever uma letra que não era para escrever. Bom, a gente fica esperto. Mas você disse que quem é de Áries está não só nesse Mercúrio retrógrado que está favorecendo essa semana tensa e densa, mas em outros aspectos. Sim. Quais? Existe o Marte, né, que é o regente, né, que é o planeta que a gente vê de Áries quando a gente está falando aqui. E esse planeta Marte, ele está com um aspecto que também está gerando uma energia muito ligada a Mercúrio, favorecendo falar de uma forma incorreta. Então isso está intensificado, digamos assim, está intenso. É bom caprichar nos florais é até um dia dos 17. Sim, o floral de begônia, tem os florais específicos. A gente fica quase mudinho para falar demais. Bem para ficar mudinho. O Áries tem que ficar, quanto mais quietinho ele fica... Melhor. Agora, quem é de Touro? Bom, Touro está numa energia que é um pouco diferente da dele normalmente, em relação à confusão. Touro normalmente é mais determinado, é um signo da Terra, não tende a ficar tão confuso, mas nessa semana existe um aspecto de Vênus com Netuno, que eu disse também no começo para a semana inteira, que como Vênus é o regente de Touro, está afetando, no caso, especificamente Touro, tá? Então, o que se pede? Que essa confusão, e que vai ser muito relacionada a amor também, tá? Então, pode ter maus entendidos nas relações amorosas, de falar uma coisa, o outro entender uma outra coisa, tá? Ou de fazer algum tipo de cobrança indevida que não é justa, né? Porque existem até algumas cobranças que a gente faz porque tem um certo peso, assim, real, né? Mas outras não. Outras né? são exageradas. E o taurino, ele tá com uma tendência a essas confusões aí em relação à comunicação por estar confuso um pouco. Tá? Não só em relação ao amor, mas também em relação ao trabalho. Então pode estar assim pensando, para onde eu vou colocar meu foco, né? A gente precisa ter um foco, que é a questão do coaching, né? Voltar. Por isso que nas minhas consultas de floral eu sempre incluo junto, eu dou de presente o coaching holístico. Por quê? Porque o coaching holístico é você voltar o tratamento floral para o que a pessoa quer. Porque não adianta eu, como terapeuta, querer transformar uma coisa que eu tô vendo lá no outro que ele tem que transformar. Não, é o que ele quer. E cada um tem seu tempo também, né? Para digerir aquilo. E precisa da energia. Já é difícil a gente transformar as coisas. E aí, se você não tem essa energia do outro querendo transformar aquilo, é mais difícil, não há floral se a pessoa não quer transformar uma coisa. Ela tem que querer. Nem que Jesus desse a terra, ela não muda se não quiser. Não tem que ela querer, que aí o floral, ele é o catalisador. Ele é como se ele desse um impulso para, junto com o que ela quer, fazer o que ela está desejando. Então o touro, como ele está um pouco disperso, um pouco confuso, ele pode ficar meio sem saber para onde atirar. Ele está precisando do coaching essa semana, ele está precisando direcionar. Esse objetivo. O que eu quero, o que eu espero dessa relação? Tá tudo bem? Tá, não vou arrumar confusão. Tá? Colocar as coisas de uma forma clara. Não é difícil para o touro, mas é importante alertar que isso é uma questão dessa semana. Não é uma semana ruim, só que é uma semana que, se ele ficar atento com isso, ele vai ter uma performance melhor durante a semana. Lembrando, gente, quando a gente fala numa tendência, é pra gente já ficar esperto, pra gente não entrar naquela energia da semana, né? Sim, com certeza. E essa semana tá uma semana bem intensa mesmo. E não adianta você esperar que pra todo mundo vai estar bem sempre, porque não vai. Isso é milagre, gente. Não é verdade? Sim. E se eu falar também aqui, a semana tá incrível pra todos os signos, todo mundo vai falar, nossa, a previsão não deu certo. Pois é. Não tá incrível, mas a gente pode deixar melhor. O Mercúrio está retrógrado, não tem jeito. Quem é de Gêmeos? Eu não mando no céu, não tem o que fazer. É uma pena. Eu só faço a interpretação do que tá acontecendo. É uma
Apenas não podia facilitar algumas coisas. Né? Tem alguns signos que eu preferia ser de alguns signos essa semana. O meu também não tá incrível. Não tá dos melhores, não tá. E quem é de Gêmeos? Bom, Gêmeos está com uma tendência à agressividade em relação à comunicação. Mas o geminiano não é agressivo, mas essa semana está com uma Olha. tendência a ser extremamente agressivo com comunicação. Ele está muito rápido também como o ariano, tá? Ele também está com essa energia de ter uma rapidez na forma de se comunicar. Os que estão com uma tendência a ser mais agressivos essa semana são Áries, com comunicação, impulsivos, Gêmeos e um próximo que eu vou dizer. Tá? Esses três, eles por conta de alguns aspectos no céu. Então, eles são os mais afetados pelo Mercúrio retrógrado. Quem tem que tomar mais cuidado ainda. Exatamente. Então, o geminiano, se ele conseguir ter uma pausa, tá, em relação a olhar para o outro e já não emitir o que vai estar pensando. Às vezes você olha para o outro e vê alguma coisa ruim ou alguma situação e você já quer sair, né, vociferando em cima do outro. Só que nem sempre isso pode ser positivo. Até mesmo porque a gente tem que considerar uma coisa. O quê? Mercúrio está retrógrado para todos. Pois é, todo mundo está com a mesma dificuldade. Exatamente. Então, se você vai e fala para o outro uma coisa de uma forma ruim, você vai tomar uma outra bem pior. E aí aquilo vai gerar uma bola de neve que vai, e até 17 de março a chance de resolver é pequena. E é muito tempo para a gente ficar num período de encrenca. Por isso né? que é importante aqui na previsão a gente ser útil e falar para ficar atento. Não adianta ficar adorando a pílula, entendeu? Estamos no momento que tem que tomar cuidado. E aí, se tomar cuidado, não acontece nada. E ótimo. Mas agora, se eu não falar nada, aí não vão tomar cuidado e aí pode acontecer. Passei por esse momento imune, saí imune. Exatamente. Que bom. Tranquilo. Então, você de Gêmeos controla a agressividade. Sim, com a comunicação principalmente. E quem é de Câncer? Bom, Câncer está numa semana que estão, assim, bem irritados até sábado. Então, só sábado vai ficar incrível, tá? Mas até sábado o grau de irritação tá bem grande, não tá com paciência com as pessoas, tá com uma, digamos assim, que tolerância zero. Tá com a tolerância bem zero, também com uma tendência a mau humor. Então, o que se pede quando a gente tá numa energia assim emocional que não tá favorecendo, né? Que você ore mais, medite mais, pense mais antes de fazer as coisas, de falar. Procure se resguardar energeticamente e evitar conflitos com o outro, tá? Porque essa semana para Câncer está tensa, não só por conta do Mercúrio, porque o Mercúrio tá para todo mundo, mas para Câncer tem outras coisas ainda agravando essa questão do Mercúrio. Até sábado, aí sábado melhora. Boa semana para você. Então, atenção, a palavra certa é atenção com a sua atenção. Cuide da sua atenção. Exatamente. Bom, volto já pra gente falar de Leão. Agora, os leoninos estarão como essa semana? Leão tá incrível essa semana. Olha, é um dos que são tem incríveis. 2 signos incríveis Tomara essa que seja semana. Aquela que puxa a sardinha. Tem 2 signos que estão conseguindo escapar, assim, que dá vontade. Ainda quando eu vi a previsão, assim, eu falei, puxa, podia ser desse signo essa semana, mas não é. Porque o meu também não tá essas mil maravilhas. Então, assim, os leoninos estão numa semana incrível porque eles estão com muita energia, estão com muita responsabilidade. Então, em relação à parte profissional, eles estão fazendo as coisas andarem sem nenhum esforço. Que bom, em vez de ficar assim, ai, quanta coisa para fazer. Não, eles vai fazendo e pronto. Estão despachados, estão fazendo as coisas acontecerem e com muita sorte, porque o planeta deles, né, na verdade o astro, o rei deles, né, que é a estrela, que é o Sol, está assim super bem aspectado, ele está bem essa semana. Então ele consegue, digamos assim, anular as outras questões que estão rolando do Netuno com o Vênus e do Mercúrio retrógrado que está pegando para um monte de outros signos, mas que para ele está sendo um pouco anulado por conta do Sol. Tudo que eu falo aqui não é assim da minha cabeça, sim, tá? Não é adivinhação. É só o Sol e o Sol tá bem, e o Sol tem relação com o Leão, então eu tô falando tá bem. É sobre uma questão matemática mesmo do céu. Então assim, o leonino essa semana deve aproveitar e pode até ajudar, né, as outras pessoas, os outros signos que não estão. Era isso que eu estava pensando. Ele pode segurar a onda dos outros. O meu até pode estar ruim, mas se o meu marido tá bom, pelo menos 50% pra mim já tá ganho. Já dá pra dar uma equilibrada, porque no amor também tá muito bom, Leão. Ele tá mais compassivo, ele tá doando mais energia, tá com um grau de generosidade muito grande. Então tá uma semana bem positiva mesmo pra Leão, aproveite. Olha, você que é de Leão, aproveite essa semana. Poucos estão como você, não é não? Essa semana tá muito boa para Leão e para alguns nem tanto, né? E para quem é de Virgem, como você, a Mama? Bom, Virgem, a gente está com um ladinho nosso acentuado, que não é positivo, que é o lado da criticidade, né? É um dos signos mais críticos que tem. Tá aguçado e tá falando.
Esse é o problema, porque às vezes a gente é crítico, observa situações estranhas, quieto, né? mas fica quietinho. Olha aquilo e fala, puxa, isso aqui podia ser diferente, isso aqui podia melhorar, porque o virginiano, ele olha tudo aquilo, ele já vai fazendo um scanner de tudo e vendo o que pode ser transformado naquilo. Só que essa semana ele tem que tomar cuidado, porque ele tá com uma energia que normalmente ele não tem, tá? Pelo menos não tão forte, e não a maioria dos virginianos, sempre a gente tem que olhar o mapa todo, mas de irritação também, tá? Ele tá um pouco mais irritado, então o virginiano, como ele é crítico, né? Quando ele está com uma semana de irritação, é perigoso, porque ele pode acabar, sabe, se desgastando. O mundo é cheio de questões, cheio de problemas, as pessoas são imperfeitas. Então, se você for ficar com uma lente de aumento em cima disso, você acaba se irritando mesmo. Então, a gente tem que ter mais compaixão essa semana, nós virginianos, diminuir a irritação. E existem florais para isso, para pessoas muito irritadas, muito impacientes, que não é o comum do virginiano, mas essa semana tá. Então, essa semana, quem for falar com o virginiano e está acostumado com ele sempre calminho, escutando tudo quietinho, baixando a cabeça, pega leve, porque essa semana se falar, ele vai falar, olha, meu bem, entendeu? É melhor não cutucar. Então o virginiano essa semana não cutuque, e o virginiano pegue leve, não vai deixar levar adiante esse comportamento. Virgem é regido por Mercúrio, então não tem como se passar pelo Mercúrio retrógrado sem sentir alguma coisa, sentir um pouco, assim como os Gêmeos, que também é regido por Mercúrio. No caso, o outro signo que está delicado também por conta do Mercúrio, que é que são os arianos, né? É por conta de Marte tá fazendo um aspecto com Mercúrio, porque não é o regente. Aí é duplo. Sim, tá juntando uma coisa com a outra. Tá? Então você de virgem, paciência nessa semana e fecha sua boquinha. E seja mais compassivo, seja bem mais compassivo. Sabe, tente manter essa energia da compaixão dentro de você, e quando você vê alguma coisa, seja essa energia da compaixão. Transmute essa energia da crítica em perdão. Tá? Respire fundo pra isso. Porque senão vai ficar irritado, que nem no Brasil a gente vê serviços, né, Kátia? Né? Depender de serviços no Brasil, como você depende muito, você sofre, porque aí você vê o grau que é, né, você depender de tudo, de uma transportadora, de uma instalação de alguma coisa. Dificultando coisas que podiam ser muito mais fáceis. Exatamente, né? Você compra um produto com defeito, as pessoas são ótimas na hora de vender, né? Na hora do pós-venda, tudo é mais complicado, tudo demora. Mas sabe por quê? Porque o brasileiro não está acostumado a reclamar. Do jeito certo. Sim. Reclama demais, mas tem uma atitude de menos. Exatamente. É o problema. Então, assim, o virginiano pode se irritar muito com isso durante esses dias. Procure perdoar e aceita que não é com você. É com o universo. E com o Brasil principalmente, né? Que aqui o nível de reclamação deveria ser levado mais a sério o consumidor, mas infelizmente não é. E librianos? Bom, os librianos, eles estavam na semana passada, acho que você deve lembrar que eu falei da questão de estarem muito esponjas, né? Absorvendo. Que você até comentou que o Riquinho, a questão da dor de garganta. Foi, né? Passou, não sei se melhorou. Passou. Melhorou, que bom. Sem remédio, sem nada? Com remédio. Teve que tomar. Nossa, Bezetacil pelo jeito, né? Pelo sinal. É sofrível. Mas enfim, essa energia que estava continua, tá? O aspecto continua, não mudou o céu, então continua esponja, precisa continuar se cuidando, só que agora tem um adendo, tá? Eles estão extremamente sensíveis. Então, quem estiver por perto, toma cuidado com tudo que vai falar. E o lado bom deles estarem sensíveis para eles é que eles estão captando as coisas, estão mais intuitivos, tá? Podem ver também soluções diplomáticas em relação a algumas situações. Libra já é um signo bem diplomático e nessa semana pode estar bem mais. Então, uma semana positiva para Libra, tá? Só cuidando da mesma coisa da semana passada que ainda não mudou, que é de estar esponja. Ou seja, se relacionando com pessoas que você já sente que energeticamente não pesam na sua aura. Porque senão vai pesar de novo. Exatamente. Ainda não mudou esse aspecto. Boa semana para você de Libra. E quem é de Escorpião? Bom, o Escorpião está numa semana boa também. Ele está com uma intensidade incrível em todos os aspectos. Libido em alta de todos os signos é o que está com a libido melhor. E de energia, ele com o Leão, né? Que eu falei que o Sol está bem aspectado, são os que estão mais assim, conseguindo fazer as coisas, levantando animados para fazer as coisas, salvo, gente, com raras exceções que a gente tem que ver o mapa. Porque às vezes o mapa tá travado, tem alguma coisa. Fala, mas eu sinto bem o oposto disso tudo, né? Por exemplo, uma pessoa de Escorpião que tenha o Plutão, que é o regente de Escorpião, mal aspectado, ou, por exemplo, ele retrógrado, não tem a facilidade de transformação que a energia de Escorpião favorece. Pelo contrário, fica empacado
e não se transforma. Aí tem que ver o mapa para tentar transformar com a questão dos florais astrológicos. Mas essa semana para Escorpião, para todos os escorpianos típicos, né? Porque às vezes a pessoa tem o Sol em Escorpião e o resto tudo em outro signo, né? Mas para quem é escorpiano mesmo, e aí a gente fazendo o mapa a gente consegue ver, essa pessoa está numa semana muito favorecida de viver intensamente mesmo, de ter entusiasmo com as coisas, de viver a semana com alegria em todos os aspectos. Pode contagiar o parceiro, se o parceiro for de algum outro signo que tá muito legal, que tá mais difícil, entendeu? Pode trazer esse bom humor, essa energia positiva que ele tá literalmente emanando essa semana. Então, uma semana muito boa para Escorpião. Aproveite, né? Já que são poucos os signos estão tão bem. Tá meio a meio, tá 50-50. Então tá bom, aproveite. É que normalmente são os 3, assim, que estão mais delicados. Agora são os 6, então tá um pouquinho dobro, né? Tá meio a meio. Bom, volto já pra gente continuar. Vamos agora a Sagitário. Será que sagitarianos estarão numa semana leve ou um pouco densa / tensa? Pois é, Sagitário está numa semana tensa, principalmente pro amor. É mesmo? Tá? A questão do amor essa semana para Sagitário, se não tomar cuidado, pode ter términos, decepções, brigas, discussões feias, sem necessidade, tá? Então, Sagitário ele não tá com o Júpiter, que é o regente, tá fazendo aspectos bem intensos durante toda a semana, não tem nenhum momento que alivia. Mais leve. Então, assim, essa semana tem que ficar ligado, ainda mais porque o Mercúrio está retrógrado e o Sagitário tem a tendência ao sincerocídio, assim como o Aquário também e o Áries. Falar demais. Então, assim, essa semana no amor ele pode estar muito, porque tem um aspecto tenso de Júpiter com Vênus, então pode ser que eles estejam realmente sendo, digamos assim, mais duros do que seria o necessário com o ser amado, sabe? Ou mais frios também, então mais sinceros do que seria necessário. Junta tudo isso, né? Exatamente. A frieza com a sinceridade. Então, assim, se estiverem com alguém, né, os sagitarianos, tomem muito cuidado para não cometer isso, tá? A falta de tato, o mau uso da palavra, mas também brigas no geral. Fica atento, porque a tendência a surgir uma DR do nada existe. Aí, quando surgir, se você tiver visto a previsão e usar a previsão, você vai falar, puxa, não. É melhor eu me calar Não agora. vou jogar mais lenha nessa fogueira, entendeu? Porque, assim, não tem a menor utilidade eu vir aqui e falar que a semana tá tranquila para um signo, sendo que não tá. Ou para todos, porque aí eu não vou dar o alerta para as pessoas justamente evitarem o lado ruim da semana. Então, assim, não é querer chegar aqui e dizer, a semana, puxa, tá falando coisa ruim. Não, é para a semana justamente não ser ruim. Porque na medida que você tem um alerta, sabendo do que vai acontecer, a semana pode ser ótima. Porque é só você ficar atento com aquilo. Você controla a emoção e não é controlado por ela. Exatamente. Né? Agora, se eu não aviso e falo que a semana tá incrível, a pessoa quando vir a DR vai mandar ver. Já que e não vai nem lembrar. Então, né? Assim, lembre da previsão, porque a única forma dela ser útil aqui, você tá assistindo ela ser útil, é você ficar atento com o que foi dito e não se deixar levar quando for uma coisa negativa por aquela coisa negativa. E quando ela for positiva, aproveitar, fazer as coisas, fazer o TBC, fazer as coisas acontecerem. Então você, aí de Sagitário, já viu, na hora de começar a DR, esquece. Isso vai fazer outra coisa, fala, eu te amo, amor. Dá um beijinho e você fez essa coisa, mas tudo bem. Não vou nem reclamar hoje. Lindo. E quem é de Capricórnio? Bom, Capricórnio continua bem, né? Tinha passado 3 semanas tensas e aí na semana passada já tinha melhorado. São os 2 melhores signos. Lembra que eu te falei que tinham 2 signos que estavam os melhores? Leão e Capricórnio. Então, muito bem. Aspectos positivos de Saturno e também no caso do Leão do Sol, então tá muito positivo para Capricórnio. Inclusive eles são os que menos estão sendo afetados pela questão da comunicação, porque eles estão com bons aspectos em termos de comunicação. Então são os que estão passando assim lisos na questão do Mercúrio retrógrado. Vamos ser de Capricórnio? É melhor não, porque Capricórnio a semana tá ascendente boa, Leão. Mas para quem é de Capricórnio, que cuidado tem que tomar? Tudo bem, ele não tá numa semana tão desgastante, que tem que ficar tão atento, mas tem alguma dica? A mesma que todos eu passei, né? Ou seja, tomar cuidado com a comunicação também, mas ele é o que está mais favorecido, então ele não tem nenhum alerta vermelho. O que eu poderia dar de dica é, se ainda existirem questões por conta daquelas... Eles ficaram 3 semanas meio tensas, né? Tristes, que as pessoas, eu conheço muita gente de Capricórnio, todo mundo estava me confirmando, realmente, nossa, que horas vai passar? E na semana passada melhorou muito, e todo mundo falou, nossa, realmente, agora senti. Então, assim, continua
continua corrigindo, se ainda tiver alguma coisa tensa, faz daquela coisa tensa que existiu no passado e que de repente te atravancou em alguma coisa, algo positivo, ou seja, transforme isso, né? Tem um filme que chama Conversando com Deus, antigo pra caramba, que ele fala sobre isso, tá? Até uma indicação de uma pessoa que estava ali no fundo do poço e conseguiu virar a página. Então, como eles ficaram num momento muito fundo do poço, tá? O signo de Capricórnio, e agora já tem 2 semanas que isso virou, então faça essa transformação. Sabe? Aproveite essa energia para desfazer maus entendidos, para desfazer coisas que não ficaram bem feitas. Bem claras, né? E coisas que às vezes, por exemplo, quando a gente está numa semana às vezes um pouco mais delicada, a gente não faz tudo com tanta perfeição, com tanto cuidado quanto poderia. Faz meio por fazer porque tem que fazer. Então pode aproveitar, né? Você pediu uma dica, seria isso, para ir lá e melhorar aquilo. Aquilo que você não fez tão perfeitinho como você gostaria no Exatamente, passado. faltei num curso porque estava com preguiça, fiquei fraco naquela matéria, então vai lá dar uma estudada. Se dedica, né? Nessa semana naquela matéria. Briguei com alguém, eu fui fria com meu namorado porque eu tava meio ovo e pronto, vou lá e agora vou ser mais carinhosa, vou dar uma flor, vou fazer alguma outra coisa. Seja mais meigo, aproveite. Equilibre o que você pode ter destruído ou, digamos assim, danificado nas semanas que não estava tão uhul como tá agora para Capricórnio. Já que a semana tá tão uhul pra você, aproveita, né? E agora você. Vamos ao signo de Aquário. Aquário tá numa semana que não tá nem assim tensa demais, tá? E nem super ultra menos mal. Tá assim, tá no intermédio, porque tem um aspecto de Urano que é o regente positivo e um outro mais tenso. Então tá equilibrado, tá? Só que o que o Aquário vai ter que tomar cuidado, como a maior parte dos signos, em relação à comunicação? Porque o Aquário é super autêntico, super sincero, então que ele até 17 de março, e aí não é só essa semana, né? Então ele vai ter que tomar cuidado com o sincerocídio, como você diz, vai ter. Porque ele vai ter a tendência a dar o coicezinho. Dá-lhe florais em dobro. Dá-lhe. Essa semana a gente já tem que marcar o retorno. Ainda tem um vidrinho de floral. Já tomou um inteirinho? Já quase. Ai, que bonitinho. Eu tô tomando direitinho. E quando eu vejo que vou falar demais, eu falei pro Riquinho agora quando começou, né? Eu vejo que eu falar demais, já cato meu floral. Mais 8 gotinhas. Você está tomando bonitinho, porque foi dia 13 que eu te atendi. Hoje é dia 25, tem só 12 dias. Exemplar. Eu sei quando a pessoa tá tomando direitinho, que eu sei exatamente o quanto dura. E você tá tomando bonitinho. Vou caprichar essa semana. Gosto de paciente assim, disciplinado. Mas você sabe que eu acho que quando a gente descobre uma forma e uma fórmula da gente se sentir melhor, por que não aproveitar? Sim, com certeza. É ser esperto, né? Quem tá ao nosso redor agradece, né, Riquinha? Quem tá por perto. Então, semana neutra para os aquarianos. Mas tem uma coisa importante a ser dita, essa questão do sincerocídio, e outra coisa importante, tá? O aquariano, ele tá bem criativo, tá? E tá com uma capacidade de ver algumas coisas que normalmente ele não está vendo. Então ele pode, digamos assim, criar algumas coisas, ter soluções para algumas coisas. Então precisamos de umas soluções também, então também tem essa possibilidade de olhar a coisa por outro ângulo. Essa semana favorece. Farei isso. E piscianos? Peixe está delicado, eles estão no momento de colheita, né? Como a gente já disse na outra semana. Só que os que não estiverem fazendo uma colheita boa, ou seja, os que não plantaram as coisas muito boas, podem estar numa semana bem delicada ou já ter ficado na semana passada. Eles são extremamente emocionais, com uma dificuldade de colocar terra na sua água. Peixes, tá? O elemento de peixes é a água. Ele precisa da terra para ter o chão. E se não tem a terra? E eles estão numa semana, e isso na verdade é uma coisa até importante de dizer para todos os signos. Essa semana, ela está assim, bem incomum no aspecto excesso de água. Então agora ela está com isso de água. E conforme vai indo os dias da semana, porque eu vou vendo todos os dias, né, quando eu faço a previsão. Quando chegar sábado, a gente vai estar num encharcamento de emoção e de água, ainda por cima que a lua tá cheia, né? Hoje, pois é. Então assim, dá um encharcamento de emoções e isso está pegando mais ainda em peixes, que é um signo de água. Então ele tem que tomar muito cuidado para não ser emocional demais, agir com base só na emoção. Puxe a razão essa semana. Então assim, para peixes essa semana não é para se deixar levar por todos os seus sentimentos, emoções e as suas vontades e desejos. Sim pela razão. Isso, e colocar as coisas no papel, porque se tiver muito confuso, porque a tendência é a ter uma confusão muito grande, principalmente no amor, querer atabalhoar o outro, querer fazer cobrança demais com o outro, fazer manha demais com o outro, procurar problema onde não existe.
tá? Então fiquem atentos com isso. Peixes precisa ficar bem atento. De todos os signos, todos têm essa semana uma dica importante para ficar atento. Mas peixes é o que mais tem que ficar atento, porque esse inflamento de emoção é super perigoso com o Mercúrio retrógrado. Porque a razão e a comunicação já não estão fluindo lá muito bem para todo mundo. E se ele coloca a emoção para misturar com exatamente, vira um balé de gato bem perigoso. Você de peixes, então, por favor, pense mais pela razão. Exatamente, jogue terra na sua água. Isso. Volto já pra gente falar das zonas erógenas. Isso. Olha, tanta gente pediu que Paula Pires, vamos ver se dá pra falar todos hoje, né? Não sei, todos os signos, mas vamos aos poucos, explicando direitinho. Cada signo tem suas zonas erógenas, quer dizer, aquelas zonas que têm uma sensibilidade melhor do prazer. Isso, as zonas erógenas são pontos que nós somos mais sensíveis a estímulos sexuais, tá? Lembrando que da mesma forma, quando a gente fala da previsão do mapa astral e da sinastria, que a gente fez o estudo em várias séries, agora essa série que a gente está começando das zonas erógenas, é importante ressaltar que às vezes uma pessoa pode ter mais um outro signo. Então vamos supor, vou dar um exemplo disso, tá? Uma breve introdução para a gente entender o assunto, tá? Então a gente vai começar com Áries, tá? Uma pessoa de Áries, ela pode ter muito de Touro, por exemplo. Ela pode ter, digamos, o Sol em Áries, que é o signo dela, mas ela pode ter um ascendente em Touro, um Vênus em Touro. Isso tudo vai influenciar. Um Marte em Touro. E aí o que acontece? Pode ser que ela tenha a zona erógena também de um signo de Touro. Então, ou seja, o mapa vai poder as pessoas que já fizeram seu mapa já sabem que se tem algum outro signo muito marcante no mapa, que não seja só o seu próprio signo, fiquem atentas nas zonas erógenas também desse no outro signo, porque senão de repente eu vou falar esse signo, não, esse daqui não é tão assim forte. Aí eu vou falar um outro signo mais e a pessoa vai falar, nossa, aquele vai ver que aquele é um signo que você tem muito presente no seu mapa. Tá? Então, começando por Áries. Bom, Áries, vamos tentar. Temos o corpinho aqui, ó. Sim. Tá, então... Tá meio androide esse corpinho, né? É, ele serve para homens e mulheres, ele não tem sexo. Não tem, é um androide. Ele tá sem um ponto específico. Áries, tá? Ele tem uma energia muito forte, no geral, tá? E ele é muito mental, tá? Tá muito na cabeça as coisas para ele sente tudo muito na cabeça. Não só... tá, para Áries, é a zona sexualmente mais sensível, é essa região da cabeça, tá? Aqui couro cabeludo, orelha, tá? Atrás da orelha, lóbulo, tá? Então, por exemplo, couro cabeludo normalmente as pessoas às vezes não estimulam tanto, mas o couro cabeludo de Áries é muito intenso se você fizer movimentos tipo unha, mordidas até, eles respondem muito bem nessa região, porque eles têm uma energia muito forte ali. Inclusive, tem tendência a dor de cabeça, tudo também é a área mais sensível. Sim, acaba sendo para os dois lados. Nesse caso, sim, existem alguns signos que é outro, mas no caso Áries, o ponto mais sensível sexualmente deles também é um ponto que exige um certo cuidado com a cabeça, tá, do ariano. Então a zona erógena de Áries é a cabeça, levando em conta também, depois a gente está pensando em fazer uma série sobre como conquistar cada signo. Isso é legal. Como seduzir cada signo. Mas já dando uma préviazinha, né, para as pessoas já verem o que a gente vai falar depois, mais para frente, né, quando a gente terminar a série das zonas erógenas, o ariano é muito importante também não cair na rotina as coisas para ele. Quer dizer, se ele sabe mais ou menos a sequência do que vai acontecer, pronto, já perdeu o encanto. Exatamente, então é bom se surpreender. Então, se um dia você pegou aqui no couro cabeludo com a unha, no outro vai com o dente, e se no dia vai com o dente, no outro dia vai na orelha. Porque senão ele já... Isso, usa formas diferentes nessa cabecinha aí que você vai usar, se fizer feito com o seu ariano ou com a sua ariana. Porque lembrando, se ele tiver outro signo vamos supor, se ele tiver peixes, que a gente não vai falar hoje, vai estar num ponto bem diferente da cabeça. Se ele aí ele vai se sentir irritado quando você faz um carinho na cabeça, por exemplo? Pode ser, pode até ser, porque assim, as zonas erógenas, elas têm muito a ver com o mapa como um todo, né? Então assim, no geral, eu reparo que o signo solar faz muito efeito, tá? Mas o ascendente também demais. Então, o ascendente, por exemplo, que a maior parte das pessoas já sabe o ascendente, fiquem atentas no ascendente. Então, quem tem o ascendente Áries, por exemplo, pode ter uma sensibilidade muito grande na cabeça. Então, quem é de Áries, ali tá na cabeça. Isso, ficou bonitinho ali o símbolo, adorei. Bonito. Bem legal. Ficou. Agora, pra quem é de Touro. Vamos pra Touro. Vamos, taurinos. Então, os taurinos.
repetimos a mesma questão de Áries. O ponto deles, sexualmente mais excitável, a zona erógena, né, de Touro é o ponto mais sensível deles, ou seja, eles têm que ficar bem atentos com esse ponto, tá? É a região do pescoço. Tá? Então aqui a gente inclui também nuca. Então pescoço e nuca. Isso, então a típica mordida na nuca, né? Que é conhecida, né? Popular. Então isso cai muito bem para touro, no geral, né? E para quem tem ascendente em touro também. E eles têm que tomar muito cuidado com a garganta. Que é uma região mais sensível também, pelo menos nesse caso. Pessoas que são de touro ou ascendente touro, normalmente tem tendência a amidalite, faringite, tem que ficar super esperto. Conheço vários que inclusive tiveram que já tirar a amígdala, porque antigamente se tirava... antigamente como qualquer coisa já tirava a amígdala. Hoje em dia já é mais difícil tirar. Ainda tiram quando tá muito, tempo inteiro inflamando. Mas só em último caso, né? Exatamente. Hoje em dia se dá mais antibiótico, anti-inflamatório e se lida com isso de uma outra maneira. Mas antigamente, quando dava demais, se tirava. Então os taurinos, já diferente de Áries, suportam um pouco mais a rotina, tá? Gostam de ter uma segurança na questão da sexualidade, de pegar aquilo que eles estão, digamos assim, estão fazendo amor com alguém. Então eles gostam muito da coisa do contato muito forte, posições tradicionais como papai e mamãe também. Então assim, é um signo que gosta da questão da tradição e da segurança. Até a zona erógena deles é um lugar que, assim, a gente já imagina que é uma zona erógena que é o pescoço, que é sensível no geral. Até os próprios animais o que fazem. O pega macho, aqui, o gato, né, principalmente, que ela até grita, né, que ela grita pra caramba. Mas touro tem uma sensibilidade aí muito grande. Então, parceiros, aproveitem, né? E quem for de touro, se não experimentou ainda coisas mais fortes aí no pescoço, porque também pescoço não é só a mordida. Sim. Podem ter outros tipos de estímulo, que aí a criatividade, cada um tem que buscar, tem que criar, mas também dá. Agora, touro não precisa de tanta criatividade, a não ser que ele tenha outros aspectos. No geral, o touro... aí dificulte um pouco. Exatamente. Então, aqui, ó, touro, garganta, pescoço e nuca. E problemas de garganta você pode ter também. Vamos para o próximo signo, mas depois do intervalo. 2 minutos a gente volta aqui com a Paula Pires. Vamos falar de Gêmeos. 2 minutinhos só. Aproveite e fique esperto. Até já. Bom, vamos agora às zonas erógenas do signo de Gêmeos. Bom, Gêmeos tem uma área, né, no caso, que é bem sensível, que é um pouco mais ampla, tá? Porque a gente começa aqui na parte superior das costas, tá? Ombro. Tá? E vai descendo para os braços também, tá? Então ele pega aqui e vai descendo. Então, estímulos aqui no trapézio, tipo começar algo com Gêmeos. Primeiro, um bom papo, tá? Porque Gêmeos, ele é muito estimulável pela língua, pelo que você fala. Então, assim, o que a gente chama de dirt talk, né? Ou seja, a fala suja, aquela coisa sexual de falar algumas sacanagens. E isso é como se fosse assim, uma zona erógena, sem ser o ouvido fisicamente de Gêmeos. Mas assim, ele gosta de ouvir coisas, lógico que apropriadas, que tem que saber, tem gente que pega pesado, né? Então nessa coisa que você vai falar, você tem que ver até onde vai o ponto de cada um. Mas uma zona erógena de Gêmeos é o ouvido do que ele está escutando. Agora na parte física, tá? Pega muito essa região. Então uma massagem antes de começar algo, tá? Aqui também, essa região aqui, quase começando a nuca, tá? Aqui na base. As mãos também podem ser estimuladas. É amplo, daqui até aqui. Tá? Então, assim, o geminiano, é importante que, assim, o parceiro do geminiano estimule muito ele fora da rotina também, como o ariano, tá? Diferente do taurino, que até suporta uma rotina maior. Aqui no caso geminiano não, ele gosta de coisas diferentes, inclusive é considerado o signo que consideram que tem uma tendência a ser infiel, né? Porque são 2, então às vezes para segurar... mas aí tem que ver o mapa todo, Sim, né? tem que ver o mapa todo, mas dizem, por quê? Então assim, qual é a forma de segurar, digamos, um geminiano, dele não ficar... Porque ele realmente enjoa, tem uma tendência a enjoar. Porque ele é muito rápido, ele gosta de coisas diferentes. Então, para o geminiano não ficar, ou geminiana, com essa tendência, tá? Que segundo a astrologia existe sim um pouco essa tendência para o signo, o parceiro tem que ser muito, sabe, versátil. Porque se deixar tudo na rotina... Não combina com esse signo, tá? Esse signo não combina com rotina.
tá? Principalmente nesse aspecto aí sexual. Eles têm necessidade de diversidade, desse estímulo intelectual, são pessoas que são ligadas também à inteligência, de ver alguém que corre atrás, então é importante dizer esse lado também, porque senão não adianta só ir lá no ombro do... ou só nos braços do geminiano. Ele é muito ligado no oral, do que ele está escutando, oral nesse sentido do que está escutando, tá? E também na quebra da rotina, na diversidade sexual de uma forma geral, surpresas, isso tudo cai muito. Ele gosta. Sim, cai tudo então, muito bem. As zonas erógenas ali de quem é de Gêmeos estão marcadinhas no nosso pequeno Android. Agora, deixa eu aproveitar e lembrar você, para você que quer saber um pouco do trabalho da Paula Pires, eu digo um pouco, porque ela faz um trabalho bem diferenciado. A astrologia faz parte, mas não é só astrologia. Acesse o site vidasutil.com.br. Lá você tem um belo de um resumo de tudo que ela faz e de que forma ela trabalha. Querendo acompanhá-la pelo Twitter, @PaulaPiresAstro, e no Facebook, facebook.com/PaulaPiresAstro. Isso, né? e tá lá a sinastria todas na fanpage do Facebook. Mastigadinho pra vocês quem que deviam ter perdeu. assistido e não assistiram. É, isso mesmo. Boazinha você. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. Virginiana é boazinha, você vê?